Bom dia! Comecei aqui o meu dia como de costume, lendo a minha Bíblia, fazendo a minha oração. Também tô lendo esse livro aqui que eu comentei pra vocês que comecei recentemente, mas já tô quase acabando também. Mas hoje a leitura, ela não fluiu muito não, meu foco tá bem assim, difícil, sabe? Eu só li umas 2 cartas, porque esse livro aqui é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aí ele é dividido em cartas. E é um livro muito bom, uma leitura muito fácil. E é uma leitura que você se identifica muito com várias coisinhas que eles vão, assim, relatando. E você fica pensando assim, meu Deus, tô como se fosse uma marionete nas mãos do diabo e não tô percebendo. Lembra muito o filme que a Brasil Paralelo lançou, Oficina do Diabo. Na verdade, eu acho que o filme foi bem parecido com esse livro aqui. É uma leitura que vale muito a pena, porque é uma leitura muito fácil, dá pra ler rapidinho. Vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. E basicamente é isso. Hoje a leitura não rendeu muito. Tem dias que são assim, infelizmente. Mas é a vida, né? Não tem muito o que fazer. Vou começar meu dia agora também. Começar a trabalhar, vou me arrumar ali. E aí vou compartilhando um pouco do dia com vocês. Fiz uma pausa aqui para poder conversar com vocês sobre constância, porque diferente do que talvez você possa pensar, constância não é algo que você estabelece, por exemplo, um hábito que você quer fazer e aí você faz esse hábito assim para sempre, sem falhar, como se fosse uma linha reta. Não é assim. Por exemplo, esse ano eu decidi que eu queria ler mais. Eu já tinha o hábito da leitura, tinha uma constância, assim, uma frequência boa para mim, mas eu queria, assim, puxar um pouco mais, sabe? Me desafiar um pouco mais. Então, eu estabeleci que eu iria ler todos os dias, pelo menos 20 minutos. Por que todos os dias? Porque antes eu costumava ler mais só de segunda a sexta, e aí acabava não lendo muito no final de semana. Então, coloquei essa meta de ler todos os dias, pelo menos 20 minutos, para poder me desafiar um pouco mais e que, consequentemente, eu vou conseguir ler mais do que eu li no ano passado. Só que tem dias que eu consigo ler muito mais do que 20 minutos. Eu coloquei a meta de 20 minutos para ser uma meta mínima, porque eu sei que, dependendo do dia, eu consigo ler muito mais que isso. Então, tem dia que eu consigo ler mais que 20 minutos, tem dia que eu consigo ler 5 minutos só. Seja por conta do tempo, seja por conta do foco que não está ajudando, como aconteceu hoje, por exemplo. Eu li muito pouco porque eu não estava conseguindo me concentrar, eu estava dispersando muito, então tem dias que isso acontece. Só que isso não significa que eu não estou conseguindo ser constante na meta que eu estabeleci porque eu falhei um dia, entendeu? Porque qual que é o significado de constância? Peguei aqui no dicionário e vou colocar aqui na tela para vocês. Qualidade, estado ou natureza daquilo que é constante, duração, persistência, obstinação. É a ação, ocorrência contínua, continuidade, prosseguimento, manutenção.
Então, constância, basicamente, é sobre persistir, continuar, retomar, dar prosseguimento naquilo que você começou. Então, ainda que você falhe hoje em um hábito que você estabeleceu, a partir do momento que você retoma na primeira oportunidade, no próximo dia, você ainda assim está sendo constante. E tem outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês também, que você já é constante em várias áreas da sua vida. Se você tem um emprego, por exemplo, você vai trabalhar a maior parte dos dias, independente de você faltar ou precisar faltar um dia específico, ainda assim você está sendo constante porque você está lá a maioria dos dias. Se você estuda, faz faculdade, por exemplo, você está sendo frequente na maior parte do tempo, ainda que um dia você falte, ainda que um dia você não consiga estudar, mas quando você olha para o todo, para a maior parte do tempo, você foi constante. Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender, olhar para as áreas da vida e identificar que você já é constante em várias delas. Você só precisa aprender a ativar essa constância em outras áreas que você gostaria, como no seu desenvolvimento pessoal, por exemplo, nos seus hábitos. E é justamente isso que eu te ensino na trilha. E quando eu falo de ser constante no seu desenvolvimento pessoal, eu estou falando do desenvolvimento completo, de corpo, mente e espírito. Então, não tem como a gente tratar de desenvolvimento pessoal falando de apenas uma área. Por exemplo, o que eu faço de manhã é uma parte do meu desenvolvimento pessoal, a leitura, a oração, mas ainda tem outras partes que a gente vai cultivando ao longo do dia. Porque nós somos seres integrais, então a gente precisa desenvolver todas as áreas que abrange a pessoa. Mas isso eu ensino detalhadamente lá no curso. O que eu queria dizer aqui para vocês é que você já é constante. Você só precisa aprender a ativar essa constância em outras áreas da sua vida, naquelas áreas que você sente que tem realmente essa inconstância. E às vezes a gente fica achando que ser constante é uma coisa muito difícil, e quando você para olhar para as outras áreas, para os seus outros papéis, você já está sendo constante, você sabe como é ser constante. Você só precisa realmente ativar isso naqueles hábitos e naquelas áreas que você precisa. E eu que depois do almoço saí para uma consulta, aproveitei que estava no centro para poder resolver outras coisas e esqueci que estava gravando o vlog. Acontece. Mas tô passando aqui agora para poder finalizar esse vlog e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.